Assim, dando continuidade na nossa lição número 2, sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atuação do Espírito no plano da salvação, a atuação do Espírito no plano da salvação. Nós fizemos menção no vídeo anterior a respeito da promessa, que estava na promessa messiânica, estava contida a promessa do Espírito. E na sequência nós vamos falar sobre a função do Espírito Santo, que ele consola e ensina. O Espírito Santo como consolador, o Espírito Santo como ensinador. Esta expressão está em João, Evangelho segundo João, capítulo 16, faz parte aqui do nosso texto de estudo. João capítulo 16, ou melhor 14, Evangelho 14, o versículo 16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Aqui nós encontramos, quando o Senhor Jesus fala do Consolador, o Espírito Santo estava sobre Cristo, estava sobre ele. Mas ele começa a falar para os seus discípulos que ele passaria pela via dolorosa, seria entregue na mão dos pecadores, passaria pela via dolorosa, morreria. Porém, ao terceiro dia, ele ressuscitaria e subiria ao Pai. Porém, ele diz: não vos deixarei órfãos, eis que vos envio outro Consolador. Eu vos envio outro Consolador. Quando ele fala nesse outro Consolador, ele está falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, da Trindade divina, da Trindade eterna, mostrando que este outro Consolador não era inferior a ele, mas era igual a ele. Não era semelhante a ele, mas era igual a ele. Porque o próprio Cristo, ele não diz que era semelhante ao Pai, mas igual ao Pai. E agora ele diz que enviará outro Consolador igual a ele. Igual em substância, em essência, em glória, em poder, em majestade, em santidade. Ele ia mandar o Espírito Santo agora, a continuidade da Trindade, para habitar com a sua igreja. Glórias a Deus. E o Espírito Santo, ele ia agir para consolar e para ensinar. Consolar e ensinar. Como que o Espírito ensinaria? Através da manifestação dos dons espirituais, revelando coisas ocultas, coisas profundas, que estavam já de antemão contidas na palavra de Deus no Antigo Testamento. E agora, quando foi escrita as cartas, o texto do Novo Testamento, o Espírito Santo também estaria sobre os escritores do período do neotestamentário, do Novo Testamento. O Espírito Santo estaria inspirando os escritores Mateus, Marcos, Lucas, João, Lucas, Paulo, Pedro, Tiago, João, Judas, a escreverem as cartas
que compunham aqui os livros do Novo Testamento, que é o que temos hoje de Mateus a Apocalipse. O Espírito Santo atuaria neste ensinamento a eles próprios. Porque o que o Senhor Jesus ele diz, consola e também ensina, porque Jesus ele mais ensinava do que pregava. Jesus não era o pregador, ele era o ensinador. E as pessoas notavam que Jesus ensinava com autoridade, e não como os escribas e os fariseus, que não tinham, não evidenciavam, não demonstravam a mesma autoridade, a mesma autenticidade, o mesmo poder ao expor as Escrituras. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia, nós podemos, Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, ele traz ali num dos seus livros, dizendo que o autor da Bíblia é Deus, o centro da Bíblia é Jesus, e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. A Bíblia ela está centrada no plano da salvação, está centrada em Cristo Jesus. E o Espírito Santo trabalha para que através de Cristo o mundo seja então conhecido. O mundo, seja então conhecido pelo mundo. Porque o mundo não conhece. É o que nós vamos ver na sequência, no fechamento aqui da nossa lição, que é o próximo passo, que ele consola e ensina, e o próximo passo é que ele reprova e convence. O Senhor, quando ele fala que ele consola e ensina, porque ele traz o conforto, ele traz o consolo. O Senhor morreu, mas ressuscitou. Ressuscitou. E se ele ressuscitou, temos esperança. Se temos esperança, temos um consolo. E se temos esse consolo, o Espírito Santo manifesta em nós e nos conforta. Dá evidências de que ele está conosco. Como Paulo escreve em Romanos no capítulo 8. E o mesmo Espírito, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos do Deus Altíssimo. Aleluia. Este é o agir maravilhoso e glorioso do Espírito Santo. Assim nós podemos ver que ele é ajudador, consola, ensina, também numa das versões da Bíblia, ele traz como o ajudador. Paracleto, chamado, aquele que é chamado. Ecleto, estar ao lado, aquele que é chamado para estar ao lado de alguém, ao lado de. O Espírito Santo está ao nosso lado, é o nosso ajudador. Ele nos ajuda a nos lembrar daquilo que vimos, daquilo que ouvimos, daquilo que lemos, daquilo que aprendemos. Então, daquilo que vimos, ouvimos, lemos e aprendemos, é isso que o Espírito Santo nos fará lembrar. Por isso que temos que ler, temos que aprender, perscrutar, conhecer as coisas de Deus. E o Espírito Santo, ele começa a trabalhar em nossas vidas e nos traz a lembrança daquilo que aprendemos na sua palavra. E por fim, o Espírito Santo, nesse plano salvífico, ele trabalha para convencer, para reprovar. Primeiro reprova o mundo, e para convencer. Ele reprova a atitude do mundo, mas ele convence o homem de três coisas. Aqui no capítulo 16 de João, diz assim, versículo 8, o Senhor falando que enviaria o outro Consolador, no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo. Ele vai convencer o mundo, do quê? Do pecado,
da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O Senhor vai convencer o mundo. Ele reprova o mundo, as obras do mundo, o comportamento mundano. O Espírito reprova. Mas ele convence o homem do pecado. Por que ele convence o homem do pecado? Porque o pecado, ele age contra a justiça de Deus, porque existe a justiça de Deus. E o pecado, ele confronta a justiça de Deus. E onde há confronto de justiça, necessariamente tem que haver juízo. Necessariamente tem que haver juízo. Não é juízo antes da justiça. Não é juízo antes do pecado. Não. Primeiro tem a transgressão da lei. Primeiro tem a lei. Depois a transgressão da lei. E quando transgride a lei, ofende-se a justiça eterna. E quando a ofensa da justiça eterna, entra então o juízo de Deus para condenar, para aplicar a devida reprova àquela agressão da lei que for instaurada, que for verificada. Assim o Espírito Santo, ele convence o mundo, ele mostra o pecado, ele denuncia o pecado. Ele denuncia o pecado, ele denuncia o sistema pecaminoso. E ao denunciar o sistema pecaminoso, ele convence o mundo que ele está em desobediência a uma lei maior. E que esta lei maior, ela vai ter consequência, vai ter juízo. Por isso que Paulo, ele escreve em Colossenses, salvo engano: não erreis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso mesmo ele ceifará. Aí nós vemos o agir e o mover do Espírito Santo, como ele trabalha neste mundo. Nós, antes de conhecer o Evangelho, estávamos como a terra num caos, um verdadeiro caos. Mas naquele caos havia uma esperança, que o Espírito como pomba chocava sobre a face das águas. Assim é este mundo podre, este mundo que cheira mal às narinas de Deus, que o Senhor está irado com este mundo e o juízo já tem começado sobre a terra. Mas o Espírito Santo, ele vem como raio da esperança para salvar, para resgatar, para convencer o homem da situação de miserabilidade em que vive, da justiça de Deus que virá. Mas também ele mostra que há somente um caminho para salvar-se do juízo futuro. E este único caminho é o nosso amado e querido Jesus de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Até a próxima lição, se Deus quiser. Guarde esta palavra, viva esta palavra, porque é a palavra de Deus que dá vida para todos nós. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.